Fala, amigos do canal Nutrição Ancestral. Hoje vamos ter a honra de falar com o Rodrigo Marins. Rodrigo Marins é nutricionista, pessoal, mestre em ciências da saúde, né? E coach certificado, e também ele é faixa preta de jiu-jitsu e triatleta de provas extremas como Ironman e corridas de ultra distância. Ele é um dos profissionais que mais consegue unir a ciência, né, com a prática ancestral e estratégias nutricionais realmente eficazes. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, pela oportunidade Valeu. aí de aparecer aqui no canal Nutrição Ancestral. Irado, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, disseminando saúde, falando mais um pouquinho aí sobre o meu trabalho. Sempre muito bom. E te acompanho aí, tenho te acompanhado. Parabéns também aí pelo que você vem passando aí, né, disseminando. Esse papel nosso aí é muito importante, né, Thiago? E é isso. Vamos lá, vamos bater esse papo aí, uma conversa descontraída e ver o que que a gente pode agregar aí além. Maravilha, Rodrigo. E conta pra gente a sua jornada ali, como que iniciou essa jornada da sua saúde metabólica, o que fez, né, você buscar esse caminho antes da sua formação acadêmica, antes de você assim, terminar o seu curso ali. É legal, vou puxar ali mais ou menos desde 2010, tá? É mais ou menos um período ali que eu vi uma grande. Começou a transição na minha vida, né? Primeiro porque eu casei com a minha esposa, né, Natália, e sou pai hoje da Pietra, de 12 anos, e do Tito, de 6 anos. Então ali começou minha mudança, porque a Natália, ela também era dessa linha, né? Assim, uma linha de, pô, de gostar de, né, de estar se cuidando, de saúde, se preocupar com a alimentação, apesar de ainda ser uma coisa ali muito, né? A gente tinha aquela informação básica ali, né? Mas, enfim, unimos forças e começamos. E ali, eu e ela, a gente começou, a gente se mudou, foi morar em Marataízes, no Espírito Santo, né? Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e a gente foi lá para Marataízes, e ali, por ser uma cidade muito pequena, a gente começou a sentir a necessidade da gente desenvolver uma forma de treinar, né? E aí fomos para a praia, uma praia que tinha próxima da nossa casa, e começamos ali. A história até meio engraçada, a gente saltava lata de lixo, coco, era o que tinha, né? Uns cabos de vassoura faziam uns. E aí as pessoas passavam na rua, começavam a olhar aquilo, achar estranho. E aí eu fui fazendo amizade também, jogando futebol ali com algumas pessoas e tô encurtando bem aqui, né? E diante dessas amizades, um dia a gente foi fazer uma trilha, a gente voltando dessa trilha, eu falei pros caras, falei, cara, era eu, salvo engano, acho que mais quatro ou cinco. Falei, cara, vamos montar uma academia, cara. Por que que a gente não monta uma academia? Eu compro os aparelhos e a gente tenta desenrolar isso aí. Na época eu tava começando o CrossFit, meu irmão já tinha falado do CrossFit, eu já tava olhando alguma coisa. Eu sempre gostei, assim, né, dessa área ali, né, e de me testar, né. E aí compramos, um desses amigos, ele tinha uma academia de Muay Thai, fomos, aí tinha um espaço ali, né, e usamos um espaço dele que estava ali parado. Ali começou eu e esses amigos, e começaram a vir outros amigos, né? Começou a vir um ou outro amigo do cara, pô, posso trazer ele? Pode. E aí era R$ 50 para comprar equipamento. Eu ia lá, comprava equipamento. A coisa cresceu, saímos dessa academia, né? Dos 6 sócios, eu acho, ou 5, ficaram só eu e mais dois. Fomos para um galpão, ali fizemos. Aí eu criei um grupo no WhatsApp, né? Para eu e esses sócios e amigos, né? E o nome era Cross Friends. Criei assim na hora ali, né? Cross Friends e tal. E hoje existe até hoje essa academia, uma das maiores academias do sul do estado, ali do Espírito Santo, em treinamento funcional. E por que eu estou falando isso? Ali foi meu grande laboratório, né? Foi ali que eu, assim, primeiro eu acreditava que tudo era atividade física, né? Que, porra, você tinha, quanto mais você treinasse, melhor seria. E na época realmente funcionava, né? Mais novo, né? Ali, os estímulos que eu dava ali, realmente, eu já tinha ali um porte físico um pouco acima da média, né? Mas longe do que eu sou hoje, né? E era aquela linha, né, de high carb, 3 em 3 horas, pô, maior função. Eu trabalhava longe da minha casa, e saía cheio de comida, que eu saía, sei lá, 7 da manhã, voltava só 5 da tarde. Eu lembro muito, assim, pão integral, minha esposa fazia para mim, né? Pão integral, queijo branco, peito de peru. Cara, eu tomava. Como é que são as coisas? Eu tomava aquele leite de soja, cara. Nossa, Olha só lembro como que disso. é a mudança É de antigo isso trem, aí. né? Mas assim, na época era essa informação, né, cara? Assim, não tinha muito ainda essa informação aí, como é hoje, né? Internet. E, enfim, era esse padrão, né? Muito carbo. E aí
começando essa academia, um dos sócios já sabia que eu me interessava por isso, né? E me deu um livro. Ele falou, cara, ganhei esse livro aqui, mas não me interessa, não. Aí o livro era do Gary Tauber, né? Porque nós engordamos. E ali foi minha grande virada, realmente entender que a alimentação tinha um grande papel ali, né? Na performance, na estética, no emagrecimento. E aí eu comecei, sempre eu e minha esposa primeiro, aí Natália, Didi, nós chamamos ela de Didi, cara, vamos começar a consumir mais gordura, que o negócio tá todo diferente, cara, mudou aqui na minha cabeça, e vamos lá e começamos a ingerir mais gordura, mais proteína, começamos, né, a diminuir carbo, e aí encontrei o Dr. Souto, o Dr. Souto também abriu minha mente. Ali foi a primeira vez que eu ouvi se falar de jejum, né? E logo na sequência, um amigo também que trabalhava comigo, até na Secretaria da Fazenda, que eu sou auditor fiscal também do Estado, ele falou, cara, ele sabia também que eu gostava disso. Você já viu os Mahamudra? Você conhece os Mahamudra? Eu sempre faço essa história que os caras também foram uma mudança assim, na minha vida, né? E aí, quando eu vi os caras, ele falou assim: não, porque os caras treinam em jejum, os caras são, pô, trincados, os caras enormes. É mesmo, jejum, que maluquice, né, cara? Isso era mais ou menos ali, acho que 2012, 13, não lembro exatamente. E aí eu fui lá, pesquisei os caras e falei, cara, pô, é isso, né? Apliquei o jejum também. E aí eu ia trazendo as pessoas mais próximas da academia ali, que tinha uma mentalidade um pouco mais aberta, e ia falando, ó, cara, tô fazendo isso, você não quer testar? Né? Vamos testar aí. E aí testava, dava certo também. E aí o jejum já foi essa grande virada ali, né? Grande, porra, ali foi. Eu lembro que o jejum tinha um cuidado para falar com as pessoas, sabe? Aí, pô, vem cá, né? Ó, tô fazendo jejum, os caras, sério, já tô treinando aqui uns 2 dias em jejum, 16 horas, 18. Os caras, sério? Eu falei, sério, cara. E a parada, cara, é totalmente ao contrário do que a mídia, né? O que a gente acredita aí que foi. Enfim, aí a academia, cara, deu um boom, assim, né? Muito grande, porque realmente o resultado era muito rápido ali. Eu fazia uns desafios, 30 dias, na época era um desafio muito famoso, Holy 30, né? Que você não come nada industrializado, né? Você não pode abrir nenhum pacote. Foi muito legal para mim também, para minha esposa, né? Minha esposa, ela tomava muito leite, leite de caixinha e tava sempre com uma enxaqueca. Eu tinha muita rinite, sinusite, essas coisas, né? E aí, quando eu tirei esse leite, né? Porque aquilo ali não é leite, né? Não tem nada contra leite, tomo leite, né? De vaca da roça direto mesmo na garrafa PET, que é o que tem ali, né? E realmente não tem problema nenhum contra o leite. Mas aquele leite de caixinha, então ali também diminui muito, né? A comida processada e o resultado foi incrível, assim, em 30 dias, não só para mim, como na academia ali. Aí ali começou, né? Começou aquele boato na cidade, pô, a academia dos caras transforma, chega ali sei lá, em 30 dias, né, já começa a perder peso. E ali criamos uma grande comunidade, uma coisa que a gente gosta muito também, a minha esposa, né? Que é muito importante, né? Quando a gente fala de saúde, de você ter, né, viver em comunidade, né? Ontem eu estava até conversando com os amigos na praia e a gente estava falando sobre isso, que alguns lugares, né, eles já criam essa mini cidade, né? Eles compram uma área muito grande e ali dentro, olha que interessante, eu não sabia disso, assim, de verdade, que já tinha isso aqui muito próximo em Niterói. Eu até falando o nome do lugar, depois eu vou lembrar. E ali as pessoas matam os bichos, né? Eles se alimentam de tudo que eles produzem ali nesse terreno muito, né? No loteamento. Eu achei isso muito bacana. Então, porque isso faz parte, né, da saúde, né? O ser humano viver em comunidade. Por isso que eu estou puxando isso daqui. E ali a gente viu o poder da comunidade, né? Como que isso mudou ali né, a mentalidade das pessoas, né, na cidade. Enfim, aí eu fui seguindo nisso, comecei a gostar muito disso, né? Me aprofundando, estudando mais, estudando, estudando. Tudo que eu sabia, assim, que eu, de novo, né, nessa área sobre gordura, principalmente, inclusive, eu li esse livro aí, Gordura Sem Medo, acho que umas 2 vezes. É, e, Você vê e assim, né, até. Rodrigo, só interrompendo para você continuar o seu Sim, resumo, você vê que nesse livro eles contam como que foi a briga da indústria, né, para retirar ali a gordura é, saturada e colocar. E eles não conseguiram achar a fórmula, né, para ter a gordura sólida, né, para fazer os biscoitos e tal. Eles estavam com medo de perder a economia ali, né? Mas sim, ficaram ali tentando, tentando até o momento que eles conseguiram, né? Que é o que é hoje em dia, né? Eles estavam falando ali dos processados. Infelizmente, né, Rodrigo, hoje em dia eu vejo que é uma epidemia muito grande, cara, desde as crianças até os adultos, né? Cada vez mais você vê no mercado, que nem assim, eu agora na Calipa, que já tô 1 ano e meio, eu vou no mercado e vejo que eu tenho uma outra visão, porque eu percebo que as pessoas parecem um zumbi
naquelas fileiras dos processados ali, loucos ali, e ainda são assim, bombardeados gatilhamente quando chega no caixa que está estreitando ali. Às vezes a pessoa nem quer comprar nada, tá querendo fazer uma alimentação saudável, mas aí chega perto do caixa e, né? Tipo assim, ó, vê um do lado do chocolate, do outro lado um salgadinho e só produtos processados, né? Me conta aí É, se a sua trajetória aí, né, que você falou com os jejuns, começou a fazer jejum e sentiu benefícios, né? E daí você começou a introduzir a dieta só à base de gorduras e foi treinando e foi performando, foi melhorando. exatamente. Então foi essa quebra aí, né? Mas só também pegando esse gancho do supermercado, né? O supermercado ele é feito exatamente dessa forma, né? Ele é uma pegadinha ali dentro, né, cara? Você vai ver que as coisas mais saudáveis estão no fundo e, né, normalmente no canto, né? É muito doido. Até você chegar ali, você vai ter que passar por vários setores ali, né? Como se fosse uma É, batalha, né? Mental. é, Mental, né, cara? Se você não tá vendo, você não come. Por exemplo, você não tem é, em casa aqui. Se abre a geladeira e não tem nada fora da alimentação, automaticamente você não cria esse gatilho, né, na sua cabeça. Agora, por exemplo, é difícil, não vamos falar, vamos ser realistas. Se tá lá, se abre a geladeira e tá um pedaço de bolo ali, você é. acaba tendo gatilho, por mais que você não queira, não, você até acaba não sentindo vontade, mas só de olhar, você acaba tendo esse gatilho, né? Isso é fato. Eu tô passando os dias aqui na casa da minha mãe e eu já venho preparado para isso, porque é um momento ali que até para eu fazer isso, né? Mas assim, é aquilo, tá visível, tem outras coisas que não tem na minha casa, mas tá tudo bem, né? E aí, esse dia eu tava falando com a minha esposa, né? Assim, como que as prateleiras, né? Tudo na altura da criança conseguir pegar. Você tava falando dessa, né, as crianças hoje, eu tava conversando isso com os amigos ontem na praia, né? A criança, ela, infelizmente, assim, é um termo até pesado, mas muitas das crianças hoje já nascem com defeito de fábrica, né? Por uma gestação muito ruim, né? Enfim, um padrão, né, totalmente ali é, seguindo, né, as orientações nutricionais, né, que vêm pela mídia, pelos profissionais muito ruins que saem de faculdade, né, exatamente da forma que o sistema quer que você, né, cure, trate, né, que na verdade você não está curando, né, você está tanto na medicina quanto na nutrição, você só está postergando ali o problema, né, é muito difícil. Mas estava falando sobre isso, né, que as crianças elas já vêm com defeito de fábrica, né, muito pela alimentação, estilo de vida, estresse, e às vezes nem vêm, mas elas são também destruídas ali muito cedo, né? Já são influenciadas ali muito cedo. A questão já. Isso já é muito comum hoje em dia, né? Você vê médicos indicando que não amamentem, cara. Isso aí é loucura, né? O melhor alimento do mundo. Eu sempre gosto de puxar esse gancho também, né? Um alimento riquíssimo em gordura saturada, né? Uma coisa que a indústria, né, demonizou. Esse dia eu até falei sobre isso também, sobre essa história que você falou, né, de toda a influência aí da pressão, né, de demonizar a gordura saturada lá com o Ansel Keys, né, e agora o secretário de saúde lá, ele e os braços direitos dele lá, né, eles foram questionados sobre isso, né, fizeram uma pergunta muito legal, assim, para ele, né, sobre a gordura saturada, e ele falou exatamente sobre isso, que eu sempre falo, cara, a coisa começou ali mais ou menos, né, na década de 70, com o Ansel Keys, foi fazer uma viagem ao volta ao mundo, a teoria ali que eles chamam dos 7 países, né? Porque ele não conseguiu trazer o que a indústria queria, né? Que era demonizar a gordura saturada. Pelo contrário, ele sabia que era o oposto daquilo ali. Mas ele tinha que entregar aquilo ali, e tinham 7 países que não tinham nada a ver, né, com a gordura saturada. O problema deles era o sedentarismo, a bebida alcoólica, se alimentavam, né, totalmente fora desse padrão aí que a gente sabe que não causa isso, né? Ingestão de boas gorduras de fonte animal, enfim. E então dali começou toda essa demonização da gordura saturada, né? É uma coisa assim que agora eu acredito, né, que com essas mudanças acontecendo nos Estados Unidos, a coisa vai, lógico que vai demandar muito tempo, mas já começou mudanças importantíssimas, né, de colocar em produtos como Doritos, né? Esqueci o termo exato, mas não, acho que não Para indicado não para ser humanos, impróprio né? para o consumo humano, né? Impróprio para consumo humano. Algumas indústrias, né, fábricas, acho que a PepsiCo, né? Acho que soltaram até recente isso, né? Falando que vão retirar corante, né, de produtos, porque está estritamente ligado a essa parte aí toda, né? Cognitiva das crianças, principalmente, né? TDAH cada vez aumentando mais,
né, autismo. Cara, eu sempre falei isso, Thiago, assim, no poder da alimentação disso, né? Não só alimentação, é a alimentação, né, de uma gestação que a gente está falando aqui saudável, e aí a mãe já está ali, né, ingerindo uma série de produtos que não são adequados para aquele feto, e aí nasce e já é bombardeado de uma série de fórmulas, né, retira a comida de verdade, não deixa a criança mastigar, e ali já começa um processo, nossa, que vai interferir, né? E não só isso, né? A ausência dos pais também, né? Eu falo isso porque eu sou pai e eu falo muito sobre isso aí no meu dia a dia, né? A importância dos pais estarem presentes no crescimento, na saúde, né? Porque saúde não é só a estética, né? O peso, né? A gente fala de saúde, a gente está falando de mente, de corpo, de espiritualidade, é o que eu enxergo, né? De saúde. Então as crianças já são bombardeadas muito cedo, né, cara? Celular, é, eu vi esses dias uma cena lá, esses dias, né, mas eu vejo constantemente quando eu vou levar minha filha para o jiu-jitsu. E ao mesmo tempo tem aula de Muay Thai embaixo e as mães estão ali treinando e as crianças ficam esperando. Cara, criança com um celular, duas, assim, uma do lado da outra, um celular, outro com tablet, e as duas, assim, comendo, né? Uma tava com traquinas e aquelas jujubas, né? Grande, assim, cheia de açúcar, né? E de várias cores. E a criança, cara, o estímulo que aquela criança estava tendo, né? Na tela, na cara e comendo muito açúcar. Como uma criança dessa vai conseguir chegar no momento que tiver que se concentrar, né? Ler, estudar? Não vai conseguir. Aí já começa um outro ciclo, né? De já vai julgar aquela, né? Selar aquela criança com, né, um autismo, um TDAH, sendo que não é, cara, não é. Cara, eu boto minha cara a tapa que 90% não tem, né, esse diagnóstico. Eu falo isso porque minha esposa é fono e tem muitas amigas ainda nessa área que lidavam com TDAH, autismo, assim, há anos atrás, coisa de 15 anos, né? E elas não conseguiam fechar um diagnóstico, era muito difícil para você fechar, porque não é assim como é hoje, né? Então aí já jogam um remédio na criança, então, cara, é uma bola de neve, né? Mas você puxou isso daí, né? Mas você Não, tinha com me certeza. perguntado antes, mas eu acho importante, né, cara, Não, assim, é acho que incrível. E vamos, eu continuando nesse raciocínio, Rodrigo, porque eu também, né, tenho filhos, então tenho três filhos, né? Agora eu tô graduando em nutrição, terminando. Mas o que acontece é o seguinte, eu vejo que as crianças hoje em dia, elas, como ela tem tanto, né, assim, esses estímulos dopaminérgicos, assim, de prazer, porque o celular é um prazer, comer esses doces, né, são um prazer. E aí, quando eu saio com eles para viajar, ou fazer algo diferente, vamos viajar, vamos passear, vamos ver os matos, vamos ver a estrada, eles ficam anestesiados assim, ó, que não vê é, graça, porque o é, estímulo deles de prazer está ligado à tecnologia e ao prazer desses alimentos processados. infelizmente, cara, é isso, né? É muito difícil hoje em dia educar, né? Você sofre muita pressão ali social, né? Dessa questão de comida, principalmente, oferecer, não pode, mas tadinho, pô, não, mas tadinho não, tadinho do seu filho, né? Tá, meu filho, ele tá. Mas assim, é difícil, mas é possível, né? Eu falo pela minha filha que já tem 12 anos, já tem uma consciência, né? Ela sabe que ela vai chegar numa festinha, ela pode ali ingerir, né? Algo um pouquinho mais, né, fora do padrão normal do que a gente, né, se alimenta. Então é isso, né? Educar. Educar não é fácil, mas é possível, né? Mas voltando à sua pergunta ali um pouquinho antes, né, da questão, né, do jejum, né, da performance, alimentação, mas foi isso, mas, né, o início, ali, o grande início, né, de eu buscar, né, essa mudança, né, na minha vida ali. E o jejum, para mim, ele mudou demais a minha vida, né? Quando eu descobri o jejum, como eu te falei, eu trabalhava longe, então, cara, eu ia aí, né, eu ia sem nada, né? Eu saía de casa, voltava, né? Era muito comum para mim fazer uma refeição ao dia. E meus amigos, né, no trabalho ficavam indignados, né? A gente ia almoçar e eu tomava água com gás, com gelo, e limão, café. E era isso, assim, trabalhava muito melhor, comecei a perceber isso, como que a minha performance, né, cognitiva, né, era muito melhor ali, muito mais atento, não tinha aquele sono, né, pós-almoço, principalmente quando os caras, e eu também na época, né, comia muito carboidrato, dá aquele pico ali, né, de glicose, a insulina entra, você, pô, não tem como, né, você vai ter aquele efeito. E aí o jejum foi uma grande mudança, né, para mim, de autoconhecimento também, né, de controlar, né, do autocontrole. Eu sou fãzaço do jejum, uma coisa que eu faço diariamente na minha vida. Já fiz alguns jejuns mais longos, de 5 dias, jejuns treinando para Ironman.
né, jejuns de 3 dias, né, em jejum, e no último dia tendo um treino fortíssimo de ciclismo, e eu monitorando ali, furando o dedo, mostrando, né, a capacidade do nosso corpo que ele tem de, né, de criar ali né, a glicose necessária para as funções vitais, né, de cérebro, batimento, respiração, e mostrava que ela ficava mais alta, né, do que do início do treino, né, sei lá, não lembro exatamente, comecei o treino lá com 80, né, ou até menos, e nesses picos de tiro de ciclismo ali, treino muito forte, e eu, né, só com água e sal e conseguindo performar junto com outros, os caras não acreditavam, né, no que eu estava fazendo ali. E é incrível, né, como que o nosso corpo ele é capaz, né? Eu até ouvi você ontem falando sobre isso, né, que o carboidrato ele não é essencial, né, assim como gordura e proteína. Se a gente não ingere gordura e proteína, a gente vai ter sérios problemas, né? Risco de morte, né? Até. E o carboidrato não, né? Lógico também que ele não é o vilão, né? É o excesso, enfim, é uma série de fatores, né? Que se a gente falar aqui, a gente não vai parar. Mas proteína e gordura, sim, né? A gente deve ingerir diariamente nas nossas refeições, né? É isso realmente que, né, que nosso corpo precisa. O carboidrato, ele é secundário ali. É, de novo, né? Nosso corpo ele tem a capacidade de pegar outras fontes ali, né? Quebrar e transformar aquilo, né, em glicose, e te fornecer, né, aí, o que você precisa, né? O que as pessoas elas confundem, né? É que elas não têm a flexibilidade metabólica e vão fazer jejum e, não, vou ter uma hipoglicemia. Não, não é ali o jejum que vai te causar hipoglicemia. Normalmente a hipoglicemia é exatamente esse efeito rebote ali que você tem de ingerir carboidrato. Você vai ter sim fraqueza, né? Lógico, seu estoque de glicogênio acaba, ele é limitado, né? E se você não tem essa flexibilidade metabólica, né, o seu corpo, ele, pô, né, que a gente chama, você vai né, hit the wall, né? Você vai quebrar, né? Você vai bater na parede, né? Seu corpo não tem essa capacidade de quebrar a sua gordura ali, transformar isso em corpos cetônicos e usar esse combustível que é fantástico, né? Que na verdade é a forma que o nosso corpo melhor, né? Performa, né? Com gordura, em cetose, né? Lógico que o carboidrato ele tem ali o papel dele, né? Como um turbo, né? Um extra ali, né? Mas é óbvio também que se você também não depender, né? Não quiser fazer uso daquilo ali, você vai performar como a gente sabe hoje em dia, né? Que existem é, milhares de atletas aí já treinando dessa forma, né? Com esse padrão alimentar, você, o James, né? Vamos falar de pessoas mais próximas que o Medeiros, entre atletas de triatlo, né? De endurance, já fazendo esse padrão, né, de alimentação, que é um padrão que eu sigo, é um padrão que eu gosto muito de utilizar também no meu trabalho, é, sempre tentando ali, óbvio, né, adequar ali o mais próximo possível, né, da realidade, né, da situação, né, de vida de cada um, do estilo de vida, da condição metabólica dele, mas é o melhor que há, vamos dizer assim, né? É, então, o jejum ele vai te provocar isso, né? Você entrar nesse, né, em cetose, mas tem uma etapa, né? Tem um caminho a ser percorrido. Se você pega um cara, né, que está num estilo de vida completamente, né, oposto disso, comendo de 3 em 3 horas, extremamente estressado, né, cortisol sempre alto, né, sempre com vontade ali de comer, né, açúcar, carboidrato, e você, pô, né, bota o cara num jejum, né, ou numa dieta até muito restrita ali, pode ser que o cara sinta muito, né, os sintomas ali, aquela gripe, né, low carb que a gente chama. Então, tem toda uma estratégia aí, né? Agora, para pessoas até saudáveis, né, que acho que deu uma travada e sumiu, mas Domingo apareceu agora? Tranquilo? é, tá Faz parte. beleza. É, então, até me cortou aqui. Essa fase dessa adaptação, né, de inserir, colocar o cara ali, né, o paciente ali numa dieta low carb e ir fazendo gradativamente ali essa transição, né, até que o metabolismo ali, né, do cara, né, torne essa flexibilidade, né, você volte a ter uma saúde metabólica novamente, né, porque é isso, né, uma pessoa com uma saúde metabólica, ela é plenamente capaz, né, de fazer essa transição entre, né, glicose, né, e gordura, né, de forma muito natural. Você usa o seu estoque de glicogênio,
né, no momento ideal, no momento ali que você realmente precisa, no momento de explosão, né, de mais força, de mais potência. E quando você não está né, nesse limiar ali, naquela zona ali, você consegue fazer essa transição e usar a sua fonte, né, gordura como fonte energética, né? E isso é sabido, né, já também, que isso faz a otimização do seu estoque de glicogênio, né? A gente utiliza de forma muito mais inteligente, né? Então, por isso a gente tem né, eu falo a gente porque, né, a gente consegue performar, né, por mais tempo, sem quebrar, né? A questão do pós-treino também é incrível, né? No dia seguinte, né? Você não está aí todo inflamado, a recuperação, isso é muito bom. Né? Você acordar dia seguinte zero, né? É uma dieta carnívora, uma dieta Sim. cetogênica, uma dieta low carb, ela te oferece isso, né? Essa recuperação muito boa, né? Eu tive um paciente que ele é ainda, né? De alta performance no triatlo, né? Foi muito legal esse trabalho que a gente fez junto, o Léo, porque foi na pandemia e ele tinha tempo de fazer essa transição, de treinar, né? O cara não podia perder performance. E aí a gente teve esse tempo, né? Fomos fazer essa transição e no final ali, né? Quando voltaram as provas, a primeira prova que ele fez foi um Ironman full e o cara, ele teve o melhor tempo dele, né? E olha que o cara já era, né? De pegar pódio e tudo. E ele falou para mim a coisa mais marcante foi, né? Ele não precisar levar aquela quantidade de gel de comida. O cara, acho que na prova inteira utilizou 3 géis, um na saída da natação, um no meio do pedal e um no início da corrida, né? Mas já fez prova também depois, sem nada disso, né? Testando, enfim. Mas o melhor para ele foi o dia seguinte, né? Que ele acordou, ele falou, cara, eu tô assim, de cara que eu tô conseguindo andar com a minha esposa, subir escada, descer escada. Ele falou que já teve prova dele andar de cadeira de roda, e isso é muito comum, né? De muleta. Então você vê o poder da alimentação. Então, quanto a isso, não há, né, questionamento, né, Tiago? Assim, é uma alimentação muito mais limpa, né? Sim, perfeitamente, Rodrigo. E você falando ali dos carboidratos, né, que você falou que tava falando, cara, porque assim, eu sempre tô falando bastante nessa tecla, porque é a dúvida que as pessoas mais têm. Mas olha, você, como já faz bastante tempo que tá nessa alimentação ancestral, olha o seu porte físico, você não perdeu massa muscular, entendeu? De jeito nenhum. Então, assim, aparentemente, né, você treina, você performa bem e não precisa de carboidratos, como você falou, claro, o excesso, né? Eventualmente a pessoa vai lá, uma pessoa que não quer seguir estritamente, pode sim, se você tem uma saúde metabólica boa, entendeu? Não pode ter Sim, uma regra, né? Viver uma tribo, porque senão a pessoa se prende. Então, se você estava numa prisão lá de comer em três horas e você vem para outra prisão, não faz sentido, né? Porque sentido. eu estou nessa alimentação por conta dessa liberdade que a gente tem de treinar em jejum, né, sem se preocupar com a performance, nada, eu vou ficar tonto, nada. E, entendeu, né? É por conta da liberdade, você treinar e também pela essa questão dos picos glicêmicos que você come, você fica, né, mais lento, você não consegue nem trabalhar direito, nem pensar direito, entendeu? Fora os Exato. come, né? Que eu sempre falo pra galera, ó, meus alunos de consultoria, eu falo, ó, comer o carboidrato, nem que seja um pouquinho, é gatilho para comer mais. Infelizmente é assim. Ou você corta essa fonte aí de açúcar para você continuar a semana inteira fazendo certinho, ou vai sofrer a semana inteira, não faz sentido, né? Mas que nem eu tava É, vendo você, porte físico, cara, por mais que você, né, tá um tempo na dieta, tá mantendo a massa, tá ganhando massa, então isso é quebra de paradigma mesmo, não existe, né? Eu no fisiculturismo é, também. Só que as pessoas têm dúvida, porque tem essa relação, né? Vamos falar é, aqui um pouco de outra questão, dos hormônios, né? Mas, Rodrigo, eu nessa fase que eu estou na carnívora, eu reduzi drasticamente o uso dos hormônios, porque eu vejo que não tem necessidade, não, entendeu? Então, o maneiro, que eu estou usando agora é pouco, ainda uso, mas não de forma intensa como antes. sim, Então, meu corpo agora está menos inflamado, muito menos do que era antes. Então, quer sem dizer, dúvida. estou fazendo vários exames, né, de Eu cardíaco, vi lá, até mesmo com o parceiro ali, o Ciro Gomes, você conhece, cardiologista também, que ele trabalha na conheço. Carnívora. E tá tudo Sim, ok, cara. Imagina, eu 13 anos de fisiculturismo, não tem nenhum coração hipertrofiado, a aorta, tudo tranquilo. Fiz o teste ergométrico, deu até a mais do que o cardiorrespiratório. Geralmente um atleta de fisiculturismo é pesado, não aguenta é, morrer, né? Entendeu? sim, Então, assim, é uma quebra muito grande, entendeu? E eu vejo hoje a carnívora como algo, para mim, de longevidade, até mesmo como atleta. Vou continuar competindo, entendeu? é isso aí, cara. Sem dúvida, assim, eu não tenho dúvida, né, do poder de uma dieta carnívora. O que eu falo muito, assim, o quanto é difícil, né, a manutenção.
né? Poucos têm essa mentalidade que você tem, o James, o Medeiros, o, o Ciro. O Ciro agora acho que já não está numa carnívora restrita, né? Eu acho Sim. que É, ultimamente ele deu entraram ali no base, ali, tendo umas frutas. é, é, exatamente. Mas, sem dúvida, cara, carboidrato, assim, né, ele não é necessário para, né, para hipertrofia ou para manutenção, né, de massa muscular. É óbvio também que ele pode agregar ali, sendo usado de forma, né, inteligente. Agora, não é necessário, né? E jejum também, né, não vai te causar isso, né, essa perda de massa, que é uma dúvida muito constante, né? Eu faço jejum há mais de 10 anos e pelo contrário, né? Você sabendo fazer uma alimentação alinhada, você consegue aumentar até. Né? Eu já vou fazer 46 anos, cara, e assim, me vejo muito acima da média aí, realmente. Né? Tenho um porte físico, né? E não é genética, né? Não é essa história, porque já teve fase também, como eu te falei, quando eu iniciei, era muito mais embaçado, não tinha essa qualidade muscular. Então, não há necessidade nenhuma, né, de você, né, acreditar nisso, né, que o carboidrato que vai te deixar, né, mais forte, enfim, tá a prova aí, né, de vários profissionais, várias pessoas já que seguem uma dieta carnívora. E é interessante, né, até quando há pouco tempo eu fui eu ia lutar um campeonato de jiu-jitsu e eu, né, falei, cara, vou ficar numa carnívora aqui, né, uma semana antes aqui, para que eu sei que eu vou bater o peso e vou chegar forte. Cara, e muito rápido, assim, né, já tava abaixo até do peso necessário, tinha que ficar ali 7,5, 7,4, né, e eu acabava ali de treinar, eu tava com 7,3, sabe, e muito forte, né, porque a carnívora ia mantendo ali, né, óbvio, né, treino de força. Então, assim, e os caras até brincam comigo no jiu-jitsu lá, né? Porque eu chego para treinar, é sempre água com sal, né? Eu não faço uso de pré-treino, né? De intra-treino, né? Consigo performar muito bem ali no jiu-jitsu. Saio dali, ainda vou fazer um treino de força, tudo isso em jejum. Né? Essa é a minha rotina, a forma que eu, né, me encontrei. E essa é a minha primeira quebra até ali, que é por volta de 1 hora, que dá mais ou menos 16 horas em jejum. Às vezes dá mais, né? Depende da hora que eu jantei. É sempre uma refeição ali muito baixo, até em carbo também, praticamente zero, né? São ovos, ricota, né? Algumas castanhas, né? A minha dieta, um padrão dela é, vamos dizer, mais uma paleolítica ali, low carb, né? Porque eu gosto das castanhas também, enfim, é um padrão que eu me encontro, assim, né? São alimentos que eu gosto e, enfim, vejo os benefícios também. E estou sempre ciclando, né? Eu gosto de fazer ciclos, né? De carnívora, uma cetogênica. Há pouco tempo fiz a dieta que imita o jejum também, até para. Eu gosto muito de testar, né, em mim e ver ali, né, quais resultados, né, como eu vou me sentir e ver se aquilo realmente faz sentido. E por eu estar estudando bastante aquilo ali, né? E, enfim, fiz a dieta. É uma dieta interessante também, a dieta que imita o jejum para você. É, ela é muito interessante ali, né? Para pacientes, né, inclusive, né? Na verdade, o grande viés dela ali, né? O alvo dela é para tratamento ali de câncer, né? Que foi o Walter Long, que é um cara que tem uma linha até mais vegana, vegetariano, nem curto ele, né? Nesse padrão ali de alimentação, mas a gente que é da área, né? Que inclusive eu lidei com isso, né? Minha sogra teve câncer, então realmente aquilo ali, né? Diante das evidências que existem hoje, é uma dieta ali, dieta que imita o jejum, que é uma dieta baixa em proteína. E faz sentido, né? Um cara tá com câncer ali, a gente não quer anabolizar, né? Enfim, aí tem várias pesquisas já nessa área. Então eu gosto de fazer esses ciclos, né? Mas a minha dieta padrão ali é um jejum, né, de 16, 18 horas, sempre de domingo para segunda, jejum de 24 horas. E aí, de cada, sei lá, cada 3 meses, uma coisa muito de feeling ali, eu faço um jejum mais longo, né? De 48 horas, 36, às vezes 72. Estou já há um tempinho sem fazer um jejum mais longo ali, né? Acima de 72 horas, mas já estou sentindo a necessidade. É, de novo, né, o jejum ele é uma ferramenta, inclusive, para ganho, né, de massa muscular. Né? A gente, quando dorme em jejum, né, e só o sono já né, é um momento ali de crescimento, né, de reparação. Então, quando você está em jejum, né, o jejum é um dos melhores estímulos, né, já é sabido isso, né, para a produção de GH, de hormônio do crescimento. Então, olha que fantástico, você dormir em jejum, né, você tem um benefício ali absurdo.
E, de novo, né, por experiência, eu tenho um caso muito legal de um mentorado meu que era um moleque solteiro, né, garotão, tava ali na faixa dos 30 anos, ia viajar. E ele, cara, preciso fazer uma parada para secar, tem que chegar bem e tal. Pô, mas não sei, o jejum, eu fico meio assim. Eu já conhecia ele, sabia que ele tinha uma saúde metabólica boa, já tinha feito um jejum mais curto. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: tem 3 dias aí, vamos fazer um jejum de 3 dias, né? Mas continua treinando forte ferro. Né? E ele já pegava onda assim, em jejum, muito tempo também, já estava acostumado. E o cara aceitou. Eu falei, vamos fazer uma bioimpedância, né? Não, aí até ele sugeriu, pô, vou fazer então uma bioimpedância, no início e no final. Eu falei, pô, ideal, vamos fazer. Nos 3 dias após, o cara manteve ali, treinando bem, ele teve ganho de massa, né, massa magra. Olha que incrível. E ele ficou Ó, assim, né, top, né? chocado. Ele, caraca, meu irmão, você não vai acreditar. Me ligou, cara, ganhei massa muscular. Eu falei, tá vendo, cara? É isso, né? As coisas não são assim, né, Thiago? Assim, eu brinco assim, porque músculo é muito caro, né? Ele é Claro que muito a caro. gente fica com medo um pouco, né? E aí, falando do meu mentorado, né, que estava em jejum lá de 3 dias e fez a bioimpedância, e ali, cara, foi assim, foi fantástico, né? Eu nunca tinha feito esse teste, apesar de sentir em mim ali, né, saber que não havia perda de massa muscular, e aí foi, quando ele, né, comprovou aquilo ali, foi muito legal. Aí viajou felizão, falou, pô, tô indo mais seco, tô indo forte, mais forte. Falei, é isso aí, a mágica do jejum. E, mas é isso, né, cara, assim, o jejum, ele é uma das ferramentas, né, assim, que eu utilizo, que eu entendo ali como, né, a busca de uma saúde ali, né, ancestral, né. Eu gosto muito desse termo também, até com o seu podcast, né, nutrição ancestral, eu acho fantástico, porque é onde eu me baseio, né, assim, na minha vida, né, na ancestralidade, né, nessa evolução aí como espécie, né. Então, o jejum faz parte disso, né? Antigamente os caras não tinham comida toda hora, era momento de escassez, momento de abundância. Por isso também que entendo a nutrição também, né? Como também essas estações, né? Dentro da nutrição, ela também faz parte desses ciclos. Tinha momentos que a gente só comia carne, né? Que só tinha carne e era óbvio, né? Ninguém sai para caçar, né, cenoura, né? Sai para caçar carne, que sabe que é aquilo ali que vai sustentar. Se o cara não arrumar nada, ele arrumar, né, no meio do caminho ali também uma fruta ou algo ali ele vai comer também, né? Eu entendo também que as frutas, né, enfim, da estação, do pé, né, elas têm ali também os seus benefícios, né? Eu acredito que Deus, né, a natureza não seria, né, estúpida e aquilo ali, mas aquilo ali é um prêmio, né? Aquilo ali realmente é uma sobremesa. Mas os caras, né, naquela época, eles tinham todo o aval, né? Eles faziam por onde para comer aquela fruta. Hoje é tudo muito louco, né? E faz tudo muito sentido, né? Porque o mel é a coisa mais doce que existe, né? Assim, mais próxima de nós aqui. E olha a dificuldade que é para você pegar o mel, né? Assim, na natureza mesmo. Se você for ali na cara e na coragem, você não vai, meu amigo. Então, hoje não. Hoje está ali, né? Disponível na garrafa. Então, essa ancestralidade é onde eu me baseio, né? De andar descalço, né? Ao máximo, né? Hoje a gente vê aí o ground, né? Entrando na moda, né? Já está há um tempinho aí, mas não é moda, né? Assim como o jejum, né? Na verdade, tudo isso é muito antigo, né? Da nossa ancestralidade, né? Nós evoluímos assim como espécie, né? E não tinha essa quantidade de doença, quantidade de pessoas obesas. A gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente for nossos avós, né? Até nossos pais, quando crianças, né? Já tinham uma saúde. Nós mesmo, eu 46 anos, a minha infância já foi muito melhor do que a atual, né? Em todos os parâmetros. Então a tendência é isso, né? É cada vez mais nos afastar dessa ancestralidade, nos colocar nessa bolha aí tecnológica, essa coisa louca, né, cara, que só adoece. Então, o jejum é isso, né? Momento de escassez, momento de abundância. Você sai para caçar, você tem que estar ligado, você tem que estar forte. Então, o jejum não vai te deixar fraco, não vai te deixar, né, sonolento. Você vai sair na mão lá com o búfalo, meu amigo. Você tem que estar pronto. E os caras às vezes ficavam, sei lá, quantos dias sem comer, né? Então, né, de novo, nosso corpo ele é muito inteligente, né?
ele sabe que você precisa de energia, que você precisa estar pronto para caçar, para correr, para lutar, para brigar. Então, né, libera mais adrenalina, noradrenalina, né, cortisol, né, o cortisol ele é importante também. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui porque são mais horas aí que eu vou falando sobre cortisol, mas só o gancho que cortisol hoje ele era usado ali, né, para luta e fuga, né, naquela época ali, né, momentos de susto, pô, beleza, né, você tem que ligar o turbo agora aqui. Então, o cortisol ele tem esse papel de te ir alertando durante o dia, né, quando você acorda. Só que hoje o cara já acorda já com pip, pip, né, mensagem, já entra no carro, já pô, buzina. Então, assim, a cortisol o tempo inteiro e aí uma pessoa assim, ela não tem condições de fazer uma boa alimentação, ela não consegue jejuar, né, está totalmente, né, ansiosa. Enfim, então é isso, né? Voltar à ancestralidade é você mudar o seu estilo de vida, né? É você se desconectar, é você acordar, né? Tomar um banho gelado, que é o que tem, né? Se você não tem uma banheira de gelo, eu sempre que eu posso eu tenho uma banheira de gelo, no momento não estou podendo, né? Que eu estou no apartamento, mas já comprei freezer, né? Na Nova Zelândia eu tinha banheira, deixava só do lado de fora, ela congelava, entrava em todos os lagos que eu podia. É, desde antes, acho que desde 2019, né? Pode estar onde eu estiver, eu vou tomar banho gelado, né? Uma coisa que eu não. Para mim, é um dos. Eu acho que você até falou disso alguns dias atrás, não foi? Sobre o banho gelado, né, Sim, Thiago? aham, falei. Que é muito É, importante, né? Porque é um desafio, né? A sua mente, exatamente. você consegue trabalhar sua mente nisso, que nem quando você vai para um banho gelado, até que seja no chuveiro mesmo, normal, você Sim, vê que quando você chega perto, por mais que você tenha essa vontade, não, eu vou lá, é um desafio. E a sua mente, é, quando você passa esse desafio, desse desconforto, você se renova, você fica melhor. é, Eu vejo várias melhoras, tipo assim, você fica mais ativo, parece que te dá é, um prazer melhor, você fica mais alegre, parece que tirou aquele é, peso, né? E é exatamente. algo assim, né, Rodrigo? Eu vejo que é tão simples a gente fazer as coisas É, com tal austeridade, porém, o nosso mundo, ele é totalmente, né, inflamado. Eu vejo que não é só fofo, né? seres humanos. Totalmente fofo, né? Isso. Confortável. Costumo dizer assim, eu falo para as pessoas que o nosso mundo é inflamado também, porque se retirar É, todos os estressores que seriam. Lógico, a tecnologia funciona muito bem, mas esse excesso que está fazendo mal, as comidas é. processadas, tirasse pouco de lado, as pessoas dormissem no horário, acordasse Nossa, e tivesse mais exposição ao sol, simples, só acordar, abrir a janela e olhar para o sol. Já dava sempre. alguma coisa, Já entendeu? muda. Já É, muda, né? exatamente. Esse imediatismo rápido, todo mundo quer crescer rápido, quer ganhar dinheiro, e aí É, esse bombardeio de atropelo. cortisol, cara. Pra você ver, o único momento que eu vejo que eu consigo destressar um pouco antes, né, de eu fazer a carnívora, porque a carnívora agora me dá uma tranquilidade, mesmo nos dias mais estressados, eu vejo. Eu percebo que eu Uhum. consigo manter um controle maior. Então, antes era o meu refúgio, era os treinos, cara. Eu tinha que treinar É, pesado, sentir regaçando lá para tirar aquele peso, entendeu? é, Então, eu exatamente. ficava sempre buscando uma fuga para melhorar aquele estresse, entendeu? Aí depois do treino era o quê? Era comer um processado, era fazer algo diferente, entendeu? Que é o normal. É, Então, assim, eu vejo que o pessoal fala, não, mas você é atleta, tal, como que fica ali, como competição? Cara, eu tentei voltar um tempo atrás, assim, né? Mas eu uhum. vejo que quando eu voltei, nesse tempo que eu voltei consumir de novo os alimentos processados ali, os carboidratos, eu percebi que meu corpo, assim, ele fez assim, não, não, por favor, não faça mais isso. É. Não é E, automático, cara, né? É automático. é, A gente não consegue mais voltar assim como era antes, né? Tipo é, assim, sempre comendo no final de semana uma pizza, sempre comendo um lanche e tal, um doce. Agora é diferente. Eu penso em carne o tempo todo, cara. E se eu vejo um cheiro de uma churrascaria, já me dá aquele efeito de fome, sabe? Disneylândia, né? É. Churrasco Disneylândia, né? Eu vejo que não é Mas modismo mesmo, que é realmente o corpo nem é, consegue voltar mais. Não sei se você, porque você já está mais tempo, né? Então você percebe que por mais que você vá nos seus parentes agora, aí, você percebe que eles comem as coisas, né, diferentes, que são as normais do pessoal mesmo. Mas você vê que você não tem essa vontade mais, né? é. Não, diminui drasticamente, né? Realmente são as exceções ali. E, e é sobre isso, né? Assim, né, Thiago? Foi o que você falou. Para mim, quando as pessoas perguntam até do banho gelado, voltando aí, qual o maior benefício? Fala, cara, é mental, bicho. É lógico que, até porque, assim, no chuveiro a gente não consegue aquela imersão a ponto de, É, pô, eu acho que até dá um estímulo ali, né, no trabalho numa gordura marrom, mas,
Quando você faz a imersão, você, né, você fica imerso, então é diferente ali o tempo que você fica, mas é isso, para mim é muito vencer essa guerra já, né? Caraca, você acabar de acordar. Eu sou assim, eu já acordo e bufo direto, né? Aqui até em Niterói agora, pô, tá mais frio e o chuveiro tem um chuveiro do lado de fora. Eu vou lá no chuveiro do lado de fora mesmo, né? Para ter essa é isso, né, cara? A liberação ali de uma descarga hormonal muito boa, né? Após isso você se sente bem, muito mais ativo. É o pré-treino, é a melhor forma realmente ali de iniciar o dia, né? Eu não abro mão disso. É, Como eu falei, acho que eu nunca falei desde, eu não lembro, né, desde que eu iniciei isso. E os outros estímulos, né, também, né, se expor ao calor, sauna, também tem vários benefícios, né? Eu não faço da forma que eu gostaria, já tive até uma sauna portátil, aí quando eu fui para Nova Zelândia vendi, mas em breve aí eu vou ter meu espaço novamente, eu vou ter tudo isso, banheiro de imersão, sauna, né? Se expor ao sol sem protetor, né, cara, assim, ninguém, né, não estou falando aqui para você ficar, né, o dia inteiro no sol, mas se expor ao sol o máximo possível, é uma coisa também que é uma busca diária minha, eu pegar sol. Meus filhos já sabem dessas coisas, né, é muito interessante também de minha filha fala, papai, tô precisando pegar um sol, tô sentindo, pô, vontade de pegar um sol. Meu filho só anda descalço, minha filha já não, que é menina, mas enfim, trazer isso, né, essa ancestralidade, essa forma que nós evoluímos, que realmente, né, é o que nos mantém ali saudável, e quanto mais nos afastarmos disso, mais inflamado, né, é, mais doente, né, iremos ficar, né? E é isso que o sistema quer, né? Eu gosto de falar muito isso porque tem que ter, né, esse entendimento, essa visão de, cara, o sistema tá aí, né? Ele tá para te adoecer, né? Ele não tá para te curar. Você nunca vai ver na televisão falarem sobre isso, né? Sobre sol, sobre jejum, né? Sobre, né, exposição. Pô, como é que vai vender jejum na televisão, né, cara? Uma coisa que não faz sentido, né? Ali o jejum Vão só falar o melhora. contrário, né? Eles vão falar o contrário, né? Vamos Falam. falar Que aí exatamente. eles vão na dor da pessoa, ó. Você vai fazer isso, você vai. Aí vai na mulher. Vai cair seu É, cabelo. Nos é, homens, vai perder massa muscular, entendeu? Então eles é, conseguem manipular. É que eu nem eu falo, a indústria ela consegue é. manipular de todas as formas para não perder, né, a economia, né? Porque é o que gira o valor nosso é o valor de doença para eles, né? Você ficando doente É, traz o lucro para eles, né? Infelizmente. sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe disso, né, cara, que envolve aí trilhões de dólares, né, ao ano, né, esse mercado aí, a indústria alimentícia, farmacêutica. Então, não faz sentido, né, cara? Você vai no médico aí, se você for no médico de plano, você vai voltar de lá medicado, não tem como, né? A medicina, um nutricionista também, né, que saiu na faculdade, sentou atrás da cadeira ali, começou a prescrever dieta, ele vai adoecer, né? O padrão, né, da forma que você aprende na faculdade, você vai adoecer. Eu não tenho dúvida disso, né? Se ele seguir as diretrizes alimentares, a pirâmide alimentar, ele vai adoecer, porque a base dela é de carboidrato, né, de pão, né, massa, um negócio muito louco, né? A pirâmide era para estar ao inverso, né? Então, a gente tem que ter esse, né, esse entendimento, abrir a mente nesse sentido, né, e buscar realmente o oposto, né. A gente sempre brinca, eu e minha esposa, que a gente vem há anos aí, né, nadando contra a maré, né, sempre sendo, né, a resistência, ouvindo muita coisa, né, e enfim, as coisas agora estão aparecendo, né. E é isso, né? É muito difícil ainda, né? O sistema, e cada vez mais a coisa vai se distanciando disso daí, né? Dessa ancestralidade. É óbvio, né? A gente não vai sair para caçar, a gente não vai passar fome, né? De forma obrigatória, mas a gente consegue fazer boas escolhas, né? E é aquilo, né, o Thiago, assim, a questão do desconforto voluntário. Praticamente tudo que a gente falou aqui da ancestralidade, ela tem um ponto de desconforto, né? Você passar fome, você está passando desconforto, né? Você treinar, né? Você caçar, você treinar força, você treinar cardio, tem o desconforto do treino, né? Você se expor ao frio, ao calor, tem o desconforto, né? Até andar descalço para quem não está acostumado, tem o desconforto. Então, e o sistema é exatamente isso, né? É de colocar no conforto. E o que eu falo muito nos meus mentorados é, cara, a gente tem que inverter essa ordem, né? Hoje, o mundo, ele provoca aquilo que você falou, prazer imediato o tempo inteiro, né? É na tecla, né? É na comida, é na droga, na pornografia,
né? Então, sempre prazer, 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 prazer imediato. Isso é muito perigoso, né? Principalmente para as crianças, né? Esse sistema dopaminérgico o tempo todo. Então, a gente tem que inverter essa ordem, porque essa ordem ela vai te levar a você pagar um preço na frente, né? Que é a doença, né? A doença de várias formas. Então, é muito melhor a gente pagar esse preço agora, né? Buscar esse desconforto voluntário, né? Que é fazer boas opções alimentares, né? É um desconforto, né? Você está vendo o cara ali, né? Comendo, pô, né? Meus filhos questionam, mas pô, por que que ele pode, né? Já questionaram, né? Por que que, É, né? Que minha prima pode, por que fulano pode? Então, assim, é isso, é buscar esse desconforto, ter isso claro em mente, né, cara? Eu tenho que acordar, tenho que tomar um banho gelado, eu tenho que ir buscando esse desconforto, até no momento que isso deixa de ser um desconforto, né? E passa a ser sua rotina, seu lifestyle, um né? hábito, Seu né? estilo de vida, hábito, exatamente. E aí aquilo, né? Esse é o meu grande dom, né? O meu trabalho, eu foco muito nisso, né? Eu até trabalho ele de duas formas, entregando uma dieta, uma prescrição, mas não é um trabalho que eu gosto muito. Lógico, depende, né? Pô, chega você para mim. Eu sei que, pô, você realmente, pá, é dieta, vai seguir, vai fazer aquilo ali. Agora, tem pessoas que precisam de todo o entendimento, né? De falar de todos esse desconforto, e aí exige um tempo maior, né? Que é uma mentoria de 30 dias. Então, ali a gente vai passando dia a dia ali as informações, cara. Você tem que fazer isso, por isso, por isso, por isso. E aí vai, né, criando esse lifestyle. Lógico, não é o meu lifestyle, não é o seu, né, vai ser algo ali que o cara consiga levar aquilo para a vida, né, não só mais uma dieta, entender que aquilo, né, e isso é muito legal, cara. Eu tô com um cara agora, o Léo, ele já emagreceu acho que uns 14 quilos aí em torno de 30 dias. E, cara, de uma forma assim muito suave. Lógico, ele estava muito acima do peso. E ele me manda mensagem todo dia, né? Cara, aí, acabei de caminhar, acabei de ir na academia. O cara nunca foi numa academia, sabe? O cara agora com seus 40, sei lá, 46 também, né? Voltou a uma academia, tá sentindo a diferença, tá comendo uma dieta. Eu falo pra ele, cara, se você quiser comer só carne, meu, eu amo carne. Eu falei, você pode comer só carne, você só vai ter benefício, né? E no momento que você quiser reintroduzir outras coisas, né? Então, de novo, esse ponto da carnívora é muito interessante, né? A gente utiliza essa estratégia na nutrição, né? De cara, retira tudo, não existe ninguém alérgico à carne, né? Não existe. O máximo que acontecer é por questões ali, opções, né? Enfim, né? Espirituais, eu não curto carne, beleza, pô, por né, ideologia ali, enfim, que não faz nenhum sentido também, né? Achar que vai deixar de comer carne e proteger o meio ambiente, isso é ridículo, isso é estúpido, né, cara? Nas maiores É. ignorâncias aí, né? Enfim. Mas é uma estratégia fenomenal, né? Você tira a carne e vai voltando ali com outros alimentos, você vai descobrir, cara, que a carne ela vai te deixar limpo, né? Totalmente ali, desinflamado, desintoxicado, e aí, conforme você for voltando com a sua alimentação ali, o que você quiser reintroduzir, você vai perceber, né, alguma alteração ali, né, inchaço, enfim, desconforto, gases, ou na pele, ou no cabelo. Então, é isso, né, cara? Acho que acho não, né? A melhor forma hoje aí é a gente buscar cada vez mais essa ancestralidade, né? Viver como seus avós, já tá ótimo, né? Com seus bisavós. E foi o que você falou, né? O ciclo circadiano, isso é muito importante. Isso é estilo de vida, né? Quando você consegue entender isso, você vai, cara, você vai falar, cara, eu tenho que dormir na hora que escurecer, né? Lógico que a gente não consegue, de novo, né? Muito difícil. Eu não consigo fazer isso também. Só consegui na pandemia, que a gente foi para um lugar que praticamente não tinha luz, e aí ficava tudo escuro, cara. Aí a gente, pum, não tinha televisão, ia dormir e acordava, né? Mas eu consigo ainda, assim, no meu dia a dia, né? Dormir ali 8h30, 9 horas, às vezes 8, final de semana, né? Eu durmo muito cedo e acordo sem alarme todo dia ali, 10 para 5 da manhã, assim. É muito interessante como que nosso relógio biológico, quando você pratica isso, cria esse hábito, ele funciona, cara, de uma forma, assim, automática. E eu vivi isso porque na Nova Zelândia foi uma experiência assim para mim que provou isso, né? Porque lá tinha épocas do ano que amanhecia 10 não 10, né, mas 9 da manhã, né? E tinha época do ano que escurecia muito cedo, 5 6 horas da tarde, tinha época que escurecia 10 da noite, né? E eu ia me adaptando ali, cara, dentro desse ciclo circadiano, né? Porque ali, na onde você tá, funciona daquela forma. Lógico, a gente não dormia 10 também da noite, né? Que a gente fechava as cortinas, né? Mas mesmo assim, né? É esquisito, seu corpo ele não aceita muito bem, né? Porque ainda tá. E aí, de novo, o que que o sistema faz? Ele te provoca isso, né? O tempo inteiro luz branca em cima de você, luz branca na sua cara.
né? Tirando você desse ciclo circadiano, né? Então, quando a gente respeita isso, cara, tenta dormir, né? Ou pelo menos parar de comer, né? Quando escurece, porque, nossa, eu tô lendo o livro agora que é o Circadian Code, né? É o ciclo circadiano para diabetes, né? Eu já li o outro Circadian Code, que é incrível, são livros que eu falo que era para ser colocado na escola, né? Ali por volta da quinta, sexta série, que ele fala de tudo, né? Porque para você cumprir o seu ciclo circadiano, você precisa de todos esses estímulos, né? E andar descalço, de fazer força, porque tudo isso vai produzir, né, a sua carga de sono para você dormir no horário certo, para você acordar no horário certo. Então, o ciclo circadiano, ele acaba englobando tudo isso que a gente falou aqui antes, né? De uma alimentação boa para você conseguir dormir bem. Então, de novo, lá na Nova Zelândia foi muito, muito interessante isso, né? Quando amanhecia mais tarde, eu conseguia dormir até mais tarde, né? Aqui eu não consigo, tipo, amanhece, eu já, pum, acordo, desperto, né? Então, por isso que eu me incomodo muito de dormir tarde, né? Porque eu vou acordar no horário que, cara, é incrível isso, né? Isso já vem há alguns anos já. Né? Eu só boto alarme mesmo, assim, por segurança, às vezes se eu tiver um compromisso, né? Pô, não posso dar mole, né? E tal. Aí boto um alarme ali. Mas, enfim, é sobre isso, né? Eu acho que a gente realmente, né, Tiago, de novo, né, voltar a buscar essa ancestralidade aí, né, criar um estilo de vida saudável. E resumo da história aqui, né, assim, sobre alimentação. Lógico, cada um vai ter ali, né, um perfil, né, cada um vai ter um momento, né, de saúde metabólica e procurar bons profissionais, né, seguir pessoas ali que você vê que é de verdade, né, como você, como James, o Medeiros, são caras fantásticos, bota a pele em jogo e, e optar, né, por um caminho, porque existem vários, né, hoje e você vai ver, né, caras ali, né, pô, bem postado, com patrocínio, né, e falando muito bem de margarina, falando muito bem de óleo de soja. Agora mesmo um amigo me mandou aqui, agora há pouco no Instagram, um cara falando, né, mal de banha de porco, porque ali tá todas as coisas ruins, né. Cara, beleza, né, assim, até certo ponto sim, mas aí você vê o cara defendendo o óleo de soja, você vê, pô, né, mas se você tem condições de comprar uma banha, né, numa feira orgânica, meu irmão, eu não tenho dúvida que aquilo ali é o melhor, né? Aquilo ali é a forma que nós evoluímos de novo. Então é isso, né? Não é fácil também, né, para o leigo que está aqui nos ouvindo, né? É muita informação, mas eu trago isso, assim, né? De você buscar pessoas que são de verdade, que você vê que estão ali, né? Todo dia ali, né? Postando, falando, realmente botando a pele em jogo, né? Skin the game. James fala muito isso, que eu sempre fiz muito isso, né? Então eu acho que é isso, né? É Acho que realmente perfeito o que você falou aí, né? É pele em jogo mesmo que o James fala. É que a gente tem uma missão. Eu acredito que isso que a gente faz é uma missão para trazer de volta para nós a nossa vida que nós sempre teve, que foi a ancestralidade, né, cara? Nossa forma natural de viver, né? Não essa vida exatamente. que as pessoas levam hoje, entendeu? Aí É, você falou, você trabalha com nutrição. E assim, trabalhar só para prescrever dieta, uma coisa robótica. Se a pessoa não mudar a pode, mente dela, né? Eu vejo isso exatamente. como quando eu vou para uma competição, quando eu vou para uma competição, eu tenho que mudar a minha mente, ó, ligar a chave. Agora é a hora de eu, nessa data, né? E as pessoas, elas são muito imediatistas, elas querem resultado rápido. E às vezes levaram anos, né? A mente dela tá moldada há anos comendo daquela Hum, forma. Então, exatamente. pode tomar o remédio que for, essas Exato. canetas, tudo, É, mas, né? Tem profissional que prefere ganhar dinheiro de outra forma, mas não tá trazendo benefício para as pessoas, entendeu? é. Então, o que você falou é muito interessante. Mudar primeiramente, fazer a mente voltar aos hábitos naturais, para depois trabalhar um cardápio mais específico, né? Exatamente. E é exatamente isso, né, o Thiago? É aquela questão de novo, né, do prazer imediato, do atalho. Cara, não existe atalho, né? Não tem como você achar que vai pô, usar caneta, né? Beleza, né? Tem gente até que a gente não pode também ser ignorante ao ponto né, aquilo ali tem sua utilidade sim para certos casos, né, com acompanhamento de um bom médico, ele sabe que vai fazer a transição ali depois e vai, né? Mas é todo um trabalho, né, multidisciplinar, não é uma coisa, pô, chegar ali, que é hoje, né, cara, cara, principalmente hoje em dia, assim, eu falo isso porque até porque agride a minha profissão, né, nutrólogo e endócrino, né, os caras, assim, eles né, erram muito a mão nisso, né, assim, é uma coisa ali, é esse atalho, né, eles jogam muito pro atalho,
né? Muita caneta, enfim, muita reposição hormonal sem necessidade. Então, mas é isso, né, cara? As pessoas, elas vão buscar o que elas querem ouvir, né? Eu tava falando isso com a minha mãe esse dia, né? Porque eu tenho uma tia que é isso, né? Ela acaba indo buscar sempre que ela. Eu falo, mãe, não adianta, eu não falo mais porque não quer mudança real, né? Mudar ali o mindset, né? Buscar algo ali, por quê? Porque vai ter o desconforto, né? Vai ter que abrir mão, vai ter que, né? Uma hora Realmente, ou outra vai né? ter que Mudar ali mudar. os seus ou beleza, ou paga o preço aí na frente, né? Mas não reclame, né? Depois lá na frente tem que pagar um cara de branco para ficar, né, limpando ali o seu bumbum, né, meu irmão? Isso eu não quero para mim, né? Nem para Se quem você eu parar para amo analisar, e né? foi o que você falou, É isso daí mesmo, para analisar. Se a pessoa ela não quer ter o desconforto agora de mudar o mindset mental, que é algo natural. Se você mudar a sua mente, você não vai ter esse é, colateral no futuro de você precisar de algum profissional te ajudar no caso, sobreviver, né? é, Porque a maioria das pessoas que têm as doenças sobreviver. crônicas, elas não estão vivas. Vamos falar a verdade, estão sobrevivendo à base de um medicamento. É, Porque se mudasse a alimentação, não estariam sobreviver. utilizando aquele medicamento em alguns casos, né? Não todos, mas em alguns casos, a maioria é tudo Sim, na alimentação. maioria. Tudo na Sem dúvida. Então, assim, é, é isso, né, Thiago? Assim, eu acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente, né? Vai ser um trabalho aí realmente de longo prazo, mas como você falou, enxergo isso como um dom, né? Eu sou muito grato, né, de trabalhar com isso. Pô, você vem, né, passar ali saúde, né, de verdade, né? E isso é muito bom, cara. Isso é muito gratificante. Você, pô, receber um feedback de um cara, né, igual esse dia recebi, o cara mandando mandou uma mensagem para mim, tava meio sumido, tava meio preocupado. Ele mandou uma mensagem, pô, desculpa, Digão, tal, pô, tava para te mandar mensagem. Ele estava com 101 quilos, era agarrado em 101 quilos, ele veio, sei lá, de 120, mas veio também muito gradativo, uma coisa muito boa, assim, sabe? Cara, o estilo de vida dele é aquilo que eu tava te falando, né? É um cara que não tem jeito, ele não consegue parar de beber, porque o trabalho dele é um negócio muito doido, né? Eu falo isso pra ele, eu falei, cara, meu irmão, uma hora você vai ter que sair disso, né? Ele, não, cara, eu sei, né? Agora minha mente abriu nesse sentido, que eu sei que eu vou ter que uma hora mudar isso, mas hoje eu não consigo. Para eu fechar contrato, eu tenho que sentar e tomar um vinho no restaurante. E realmente, né? O cara precisa disso, né? Para botar dinheiro em casa. Mas dá para mudar? Óbvio que dá. Qualquer um pode mudar, né? Ah, meu irmão, vou resolver aí, beleza, vou juntar um dinheiro, vou estudar para concurso, vou estudar para uma outra área. Cara, todo mundo pode, né? E aí você recebeu um feedback desse cara que ele falou que estava com 97 quilos e ele, o melhor, sabe? Ele falou, cara, me encontrei, né? Encontrei um estilo de vida para mim, né? Eu sei que eu vou levar pro resto da vida. Eu falei, cara, é isso, né? Não preciso de mais nada. Acho que mais uma vaguinha no céu lá, né? Mais um passo para chegar lá, porque, cara, salvei mais um, né, cara? A real é essa, né, Thiago? Assim, a gente realmente salva pessoas, né, cara? A gente cura ali, não tem dúvida disso, seja o que for ali, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dela, né? Se ela se realmente seguir ali, fazer aquilo ali, né? Até que se prove o contrário, meu irmão, esse é o caminho. É o caminho. Incrível mesmo, Rodrigo. E assim, se você É, for deixar uma única mensagem para quem está assistindo nós agora e já tentou de tudo, cara, qual é essa mensagem que você daria para essa pessoa? Porque tem muitas pessoas que assistem esse canal que são pessoas que já vieram de todas as estratégias ali, de tudo que na vida e não acharam a solução ainda. E nós estamos falando exatamente da solução que é simples, né? é. Qual é essa mensagem aí que você pode passar para essas pessoas aí? Cara, não é uma mensagem fácil, vamos dizer assim, né? Mas o que que eu diria, né? Primeiro ponto, né? Perguntar para você mesmo se você quer ser ajudado, né? Você querendo ser ajudado, né? Busque, né? Profissionais, né? Profissionais, como eu falei, né? Que vão realmente trazer essa mudança, né? Fazer algo de diferente, como você falou, né? Que chegou até aqui fazendo aquilo e não teve sucesso, né? Acho que você, né, assim como outras pessoas que nós mencionamos aqui, são pessoas, né, que, cara, tem um mindset diferenciado, né, tem um estilo de vida diferenciado. E é isso, né, buscar alguém ali que você se sinta confiante, né, seja, né, realmente de verdade, né, esse profissional e buscar essa ajuda, né.
você realmente querendo a mudança. Porque eu escuto às vezes algumas pessoas, cara, né? O fulano vai te procurar e tal, falei com ele. Eu falei, cara, mas o cara, ele tá nítido que ele não quer ser ajudado ainda, né? Não é o momento dele. Então, é trazer isso, né? Essa consciência ali de que você precisa mudar, né? E buscar bons profissionais, tá? Tem várias, como você falou também no início, tem várias linhas, né? De profissionais, várias linhas de nutrição, realmente, assim, eu acho a carnívora uma das melhores, mas talvez não seja, né, para você que está ouvindo, né, mas realmente o que eu posso dizer é o seguinte: se você realmente quer fazer um teste, né, e está com disposição para mudança e quiser um resultado realmente muito rápido na sua saúde, uma melhora metabólica, realmente arrisco dizer que a carnívora seria a melhor opção. Né? Eu falo isso, que eu falei isso até no outro podcast, que eu falei há poucos dias, se tivesse fazer uma opção ali, né? Ó, não tem jeito, você escolher uma dieta, né? Porque isso nem é dieta, né? É a forma que nós evoluímos, mas tem um rótulo dieta. Seria uma carnívora, assim, pensando, né? Assim, né? Numa saúde ali imediata, ali, né? De uma performance. É, mas não é a que eu levo no meu dia a dia, como vocês têm feito, né? Me encontrei em outras, mas volto a dizer, é uma dieta realmente fantástica. Né? Nós somos onívoros, né, de viés carnívoro, né? Então, se você, né, ficar ali no viés ali carnívoro, você vai ter todo o sucesso, né? E uma melhora metabólica aí muito boa. Acho que seria isso, né? Não foi muito curto, mas difícil É, você, né, ser muito cirúrgico ali, porque tem várias coisinhas, né? sim, várias coisas que envolvem, mas o princípio único, o caminho mesmo, é a gente querer sempre seguir uma saúde e uma longevidade. Eu acho que as pessoas buscam longevidade, né, Rodrigo? Independente de qual Atividade. a estratégia que a gente esteja fazendo, Exatamente. nós procuramos se manter mais saudável para quê? Para nós poder ficar velhinho, andar com os netos, com os bisnetos, né? Nosso objetivo é viver mais. Eu falo para as Viver pessoas, mais. você tem que entender que treinar não é só músculo, que fazer dieta ou estratégia de alimentação não é só para ter, como se fala, estética. É para pensar É, quanto mais tempo vocês querem viver na Terra, porque o nosso melhor, o precioso, nosso ouro aqui é nosso corpo, é né? nosso, é Né? nosso templo, né? É nosso São templo, nós templos, temos que cuidar do nosso templo. Sem ele a gente não faz nada, né? mas, né? Então, se nós sabemos Exatamente. que um dia nós vamos sair dessa terra, vamos cuidar o máximo que a gente pode cuidar, né? Beleza? Eu quero Porque agradecer é você, isso, cara. Só para concluir aí, você pode concluir o seu último raciocínio, que nem eu falei, que realmente o nosso tempo é isso. E aí, eu quero agradecer também você por todo, assim, o seu tempo disponibilizado, entendeu? E deixa, assim, valeu. um recado final ali, como as pessoas vão te procurar para adquirir seu trabalho também, beleza? Beleza. Só encerrando, né? Tem a ver com isso daí. Foi o que você falou, né? É o nosso templo, né? A gente tem que cuidar. E isso eu falo muito também, né? Como eu enxergo, né? A vida, né? Primeiro, saúde. Primeiro, cuidar de mim, né? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não consigo entregar para o segundo mais importante, que é a minha família. E terceiro, é o trabalho, né, meu? É lógico, tem momentos da vida que a gente tem que inverter, né? A gente tem que dar um gás no trabalho, como eu fiz, quando eu estudei para concurso, enfim, algumas coisas na minha vida ali eu tive que diminuir, né? Mas nunca abrir mão, né? Do que eu sabia que era importante. Então acho que é isso, né? Ter isso em mente, né? Primeiro a saúde, primeiro eu realmente, né? Porque preciso estar bem para seguir, né? Tá bem com a minha esposa, com meus filhos, né? Brincar e aquilo que você falou, né? Ter uma longevidade, qualidade. Não adianta você sobreviver numa cama, né? Não é isso que eu quero, né? Então é isso. Meu trabalho hoje, né? Como eu falei no início, né? Quem quiser me procurar aí é o Instagram hoje, né? A ferramenta aí que eu mais utilizo, né? rodrigomarins.nutri, tá? Tem uma Lampage também, Rodrigo Marins, Nutri, enfim, mas hoje eu estou mais no Instagram, é isso, e será um prazer você me procurar, poder te ajudar aí a reencontrar essa qualidade de vida, né? Poder performar na vida, independente de você ser atleta, nós somos merecedores disso, né? De viver a vida de forma intensa, boa, feliz, é isso que a gente veio aqui para passar, né, e trazer esse recado aí. Com certeza, Rodrigues. A gente tem muito assunto para falar, mas É, vai ter outra oportunidade, que o canal aqui tem vários episódios, e no próximo que legal, eu fizer ali, eu vou colocar um tema específico, que a gente vai falar boa. mais aprofundar aí sobre as dietas que está falando da dieta que imita o jejum, que o pessoal está falando bastante, né? E é bom que você Legal.
fazendo vai poder relatar para nós também. E se for ver, as pessoas falam, ah, mas tem dieta de jejum, tem carnívoro, então qual que eu vou? Não é, todas é igual, é quanto mais natural possível você viver, né? Exato, Quero agradecer exato. você aí e Obrigado. até a próxima aí. Grande abraço. Valeu, eu que agradeço aí, foi um prazer. Até a próxima.